Do lado de fora do Tribunal de Justiça do Rio, uma das estátuas simboliza a igualdade de direitos. Mas dentro do prédio, a igualdade não passa do andar térreo. As diferenças para os outros servidores do Poder Judiciário já começam no elevador. Neste, só entram juízes e desembargadores. Tudo bem? Ao chegar no 10º andar, ao lado da presidência, encontramos um restaurante restrito a desembargadores, juízes e auxiliares. Um funcionário impede a nossa entrada. Ele diz que ali é um local de encontro reservado aos magistrados. Qual restaurante aqui? Aqui. É do desembargador. Com fome de notícia, nossa produção percorre os andares abaixo. Em todos eles encontramos copas, que na prática funcionam como lanchonetes exclusivas dos magistrados e assessores. Não existe controle sobre a quantidade e o cardápio é farto. Basta escolher, é tudo de graça. Croissant de diversos sabores, pão australiano, bolos, pudins, gelatinas, mousses e sucos. Para maior comodidade das autoridades, garçons ficam de prontidão para atender aos magistrados dentro de seus gabinetes. A fartura também pode ser estendida aos parentes das autoridades. Para o diretor-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça, é um verdadeiro banquete com dinheiro público. É uma farra, porque mais uma vez nós vemos que o dinheiro público é usado em benefício de uma classe específica, que é dos magistrados, que se alimentam gratuitamente, comidas e bebidas que são caras, eles não pagam nada por isso, porque quem paga tudo isso é o dinheiro público que é vedado pela moralidade pública. Oficialmente, o serviço é custeado pela Mútua, uma entidade privada mantida pelos próprios magistrados, mas parte do dinheiro é pago pelo Tribunal de Justiça, que repassa a verba pública para a Mútua cobrir os mais variados tipos de despesas. Quase 300 milhões de reais de repasse, independentemente do destino que se dê esse dinheiro, o STF já proibiu o tribunal de fazer repasse de dinheiro público para entidades privadas. E a Mútua dos Magistrados é uma entidade privada, logo não pode receber dinheiro do Tribunal de Justiça. Não há acesso de pessoas comuns a esses restaurantes. Eles ficam por dentro da parte fechada do tribunal, nos corredores, tem que ter autorização para entrar nesse ambiente e lá dentro é bem disfarçado, não é um restaurante, aparece como se fosse uma copa. Quando você entra, você descobre que é um restaurante com garçons, com comida, bebida, e que são entregues gratuitamente a magistrados, sem qualquer comprovação, sem qualquer pagamento, porque tudo aquilo é pago pelo Tribunal de Justiça. Todos os dias, uma rotina faz parte do cenário em frente aos prédios do tribunal. A fila de veículos de entrega de alimentos. A comida servida aos magistrados vem de fornecedores e empresas de grife. Todo dia. Sai de Teresópolis, meia-noite, entrega aqui até 6 horas da manhã. Minutos depois de descarregar, lá em cima, os funcionários já preparam a entrega das saladas de frutas aos homens da justiça. Os fornecedores são restaurantes caros aqui da cidade, comida árabe, salpicão, salada, suco, você imaginar de lanches, de coisas de qualidade, são fornecidos gratuitamente e não há controle. Apesar de toda essa regalia, de toda a comida à vontade e do restaurante presidencial, cada juiz, cada desembargador ainda ganha em seus salários um auxílio mensal de alimentação, no valor de R$ 1.825. Para que você possa ter uma ideia, esse dinheiro seria suficiente para pagar 25 cestas básicas populares, no valor de R$ 87 cada, ou comprar 45 quilos de filé mignon por mês. A denúncia de fartura no Tribunal de Justiça com o uso do dinheiro público surge na contramão da realidade econômica em que vive o Estado do Rio. O governo passa por uma grave crise, a maior de sua história. Servidores com salários atrasados, descrédito, greves, protestos nas ruas. Governo com baixo índice de popularidade. Segurança, saúde e educação no fundo do poço, diante das instituições fazendo esforços para cortar custos. A miséria e a fome aumentam bem diante do próprio tribunal. Mas lá dentro, a realidade tem outras cores e sabores.
Um pedacinho de paraíso dentro de um estado mergulhado no mais profundo caos. Nas ruas, a população reage, indignada, à descoberta de privilégios e mordomias na instituição que deveria ser o exemplo de correção. E a casa da lei, a casa da justiça. Então espero que, tomara que não seja mais uma decepção para o povo brasileiro. Isso lá fora é inadmissível, ninguém nem pensa num absurdo desses. Aqui ninguém fala nada. A real situação que o Brasil está vivendo, o Rio de Janeiro, eu acho que isso é uma coisa totalmente fora da realidade. As instalações da academia são de primeira, olha só. Aparelhos novinhos para musculação, bicicletas para spinning, espaço de pilates, sala de ginástica funcional e até tatame para aulas de boxe tailandês e jiu-jitsu. Ah, tem também uma lanchonete. Se ficar cansado depois do exercício, sai um açaí aí, meu filho. Essa academia fica aqui no Tribunal de Justiça, precisamente no 2º andar, e é exclusiva para juízes, desembargadores e seus familiares. Os demais servidores do judiciário que querem malhar lá, simplesmente não podem. Isso sem falar no cidadão comum, né? Como eu, como você, não podem também não. Agora tem um pequeno, grande detalhe. Quem vocês acham que banca a academia, hein? É o cidadão. Eu, você, é o cidadão que está ouvindo agora, que está nos vendo agora, ele quando participa de uma ação judicial, ele está ajudando a bancar a academia que é privativa para o magistrado e para os seus parentes. Tivemos acesso ao convênio assinado entre o Tribunal de Justiça e a Mútua dos Magistrados, a associação responsável pela academia. Foi tudo aprovado pelo Tribunal de Contas, inclusive. Tá lá no contrato. São mais de 4 milhões de dinheiro do tribunal só para pagar os professores, fora os demais custos da academia, com empregados, manutenção, limpeza, e pouca gente malha lá. Olha só. Que apenas 126 magistrados utilizaram o serviço durante o ano. Aí, proporcionalmente, 4.800.000 reais de gasto com personal trainer por 126 magistrados dá um custo individual de 38 mil reais para o magistrado. É a academia mais cara do mundo, com certeza. Em seu site, a Mútua dos Magistrados afirma que o custo seria sustentado pelos usuários, mas está lá no contrato. Cabe ao tribunal repassar a verba para custeio dos profissionais especializados. Até porque nem daria para ser diferente, né? Só o fato de haver uma academia destinada a magistrados e parentes paga com dinheiro público, isso em si já é uma vergonha. Quando a gente pega o custo da academia, essa vergonha se reveste maior gravidade ainda. Tô passando fome! Seus pés! O desespero de Dona Neuza é provocado pela humilhação, pelo desrespeito e pelo abandono do Estado. A pensionista não recebe há 7 meses. Ela está passando fome, está doente e pode ser despejada. Enquanto isso, só em fevereiro, o desembargador Adriano Celso Guimarães ganhou de salário 237 mil reais. E nós aqui fora, sem saber o que fazer, a quem apelar. Esse é um aposentado do Estado que também está sem salário. Enquanto isso, a juíza Adriana Costa dos Santos recebeu líquido em seus vencimentos um salário de quase 70 mil reais. Assim, é o contraste da realidade entre os salários do Tribunal de Justiça, que também são pagos com nossos impostos, e a falta de pagamento aos servidores, aposentados e pensionistas do Estado. Não é só o funcionalismo e tal, a sociedade inteira, para mim, está sendo massacrada com o desrespeito dessa categoria toda, né? Que já estou pedindo mais. Numa outra lista, o SBT Rio teve acesso a uma verdade que afronta o funcionalismo público do Rio. Yolanda Lisboa Teixeira de Aguiar, que é pensionista de juiz, tem salários que chegam a 230 mil. Bruna Legei Antunes, outra pensionista, recebeu 68 mil reais. João Rodrigo Acosta Brasil, também pensionista, levou 56 mil. O juiz Glauber Soares da Costa teve um líquido de pouco mais de 46 mil. Todos esses valores são muito mais altos que o limite de R$ 33.763 definidos na Constituição, com base nos ganhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Num vídeo que circula nas redes sociais, o senador Lindbergh Farias chama de absurdo o valor dos salários pagos
pelo Tribunal de Justiça do Rio. Tem desembargador recebendo 120 mil reais. Num registro de pedido de providência sobre o assunto, o senador revela que em dezembro do ano passado, quando somado o 13º salário, alguns magistrados receberam mais de 100 mil reais, alimentados por subsídios, vantagens pessoais, gratificações, indenizações e méritos por confiança. Realmente é um absurdo, é uma coisa que não há condições de você estabelecer um paradigma para essas coisas, não. Está tudo errado. É fruto da corrupção que está no momento, todo mundo está a par de tudo isso. Mas é por detrás dessas paredes no Poder Judiciário do Estado que diversos servidores afetados pela crise buscam assegurar os seus direitos fundamentais. Entretanto, os juízes que não sofrem com a crise estão negando os pedidos de danos morais a servidores em função do atraso dos salários. Nos últimos meses, mais de 30 ações individuais foram levadas aos juizados. Só que as respostas dos juízes que ganham altos salários mostraram desrespeito, indiferença e abandono com o sofrimento dos servidores. Muitas dessas negativas de danos morais, há juízes que citam que os salários atrasados dos servidores são meros aborrecimentos, justificando que os atrasos não caracterizam vexame, sofrimento ou humilhação, e que a falta de pagamento também não interfere no comportamento psicológico desses servidores. Pessoas estão se matando por causa disso, porque ficam com vergonha de não poderem cumprir os seus pagamentos, pagar suas contas, né? Não conseguem levar o sustento para sua família. Então isso está sendo assim, uma dor muito grande dentro do coração das pessoas, sabe? É muito triste ver isso acontecendo com o nosso povo. Esta denúncia também está no documento redigido pelo senador Lindenberg Farias. Mas enquanto nada se resolve, o sofrimento pela indiferença é a realidade que sobra. Lembra da dona Neuza, lá no início da matéria? Tô passando fome.